A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 44. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. O que eu tenho que chamar a atenção aqui? Primeiro lugar, quando foi decidido que devíamos, este verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Então, o que acredita-se? Que Lucas, o médico amado, estava acompanhando Paulo nesta viagem. Por isso, o verbo no plural. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália. No outro vídeo, Deus, vamos assim, assegurou, garantiu a Paulo de que ele iria para Roma testemunhar. E aqui está dizendo, ó, vocês vão navegar para a Itália. 2. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos, ó, de novo, ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Olha se isso não é graça, amor de Deus, né? Me lembra José do Egito, que onde ele andava, Deus ia junto com ele, né? Ele foi para a casa de Potifar e Deus o abençoou. Tá, tinha a mulher, né? Que é aquele caso. Mas na prisão, tava na prisão, mas o carcereiro achou graça, né? José achou graça aos olhos do carcereiro. Depois ele vai para o palácio e Faraó o coloca sobre tudo e todos. Então, assim, ó, não importa onde é que tu anda, o que tá acontecendo, Deus age, Deus levanta pessoas para te abençoar. Ele abre portas e fecha também. Coisas perigosas, ele te protege. Então, ele tratou Paulo com humanidade. Eu vejo isso na minha vida. Quantas oportunidades Deus me deu. Quantas pessoas boas. Quantas oportunidades, chances, coisas abençoadas, caminhos. Deus foi fazendo tudo. Deus faz tudo pelos seus filhos, pelas suas filhas. Tu tá no lugar certo, na hora certa. Uma pessoa que vai ver teu trabalho lá na frente vai te chamar, vai te honrar. Tu vai plantar boas sementes que no tempo de Deus vão frutificar, vão crescer. E aqui, olha só, Júlio tratou Paulo com toda a humanidade, permitindo que ele fosse ver os amigos e obter assistência. 4. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. É muito sério isso aqui. Muitas vezes, quando estamos obedecendo a Deus, temos certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus. Tem vento contrário, porque as trevas não querem que tu obedeça a Deus. Vai ter resistência, vai ter oposição, vai ter vento contrário. Mas quem é aquele que manda nos ventos? Quem é aquele que tem poder? Quem é que faz os ventos obedecerem? Entende? Não é a ausência dos ventos contrários, é o poder de Deus sobre os ventos contrários.
5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Isso tudo é aquilo que eu falei na introdução do livro de Atos. Muitos lugares, muitas cidades, muitas regiões. Então, para estudar, tu precisa de um mapa, que muitas vezes no final da tua Bíblia tem. Tu pode, a maioria dos mapas e apêndices são das viagens missionárias de Paulo. É muito interessante tu ver por onde ele andou. E locais que existem até hoje. 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste, para o sudoeste. Então, o que a gente está vendo aqui? Que havia uma direção de Deus, Paulo representando a vontade de Deus, o que deveria ser feito, e pessoas com suas habilidades, profissão, autoridade, cargos, né? Sua experiência dizendo outra coisa. 13. Igual a vida, né? Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Olha esses detalhes, tudo isso é Lucas, é o médico, sabe? Que eu falei para vocês também no início. E tudo escrevendo para Teófilo. Então, é tudo muito detalhado, com muitos pormenores, muito incontestável, sabe? Com provas cabais, preciso. Ele vai dizendo tudo direitinho como aconteceu. 15. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Tu imagina que horror.
que perigo, que tormento, né? 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Sabe aquilo assim, ó, eu avisei, né? Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com vocês. Então, se tu tá acompanhando, tu já viu que nesses últimos capítulos, já 3 vezes Deus falou para Paulo: não tenha medo, tenha coragem, não tenha medo. Deus fortalecendo e avisando Paulo. É preciso que você compareça diante de César. O que quer dizer isso? Que Paulo tinha que chegar a Roma. Porque o que o Senhor Jesus falou? Que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, até os confins do mundo. Então, Roma, né, a Itália, era, naquela época, para Paulo, os confins da terra, os confins do mundo. Era o mais distante, né, que ele poderia ir. E diante de César. Então, quer dizer, as camadas da sociedade estavam sendo evangelizadas. Não importava se era pobre ou rico, culto ou iletrado, homem ou mulher, se era da cidade ou se era do campo, se era escravo ou se era livre. O evangelho estava sendo pregado a toda criatura. E aqui Deus está dizendo, ó, vai ter prejuízo do navio, bens materiais, mas as pessoas não vão morrer. Pela graça de Deus, todos que navegavam com Paulo seriam salvos, poupados, permaneceriam vivos. 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha a fé, a coragem de falar. Falar depois que passou não é coragem, né? Não é fé, é gratidão. Agradecer pelo que aconteceu, mas falar antes é fé, é certeza, é convicção. E é isso que Paulo está dizendo aqui no 25. Tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme ele me disse, conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. De novo, olha os detalhes de Lucas. Como ele era preciso, fidedigno. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto,
os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: olha só, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Quer dizer, Deus tinha dado a todos para Paulo. Quer dizer, nenhum que estivesse com Paulo iria morrer, iria se perder. Mas se eles quisessem escapar do navio, eles iam perecer, eles iam morrer. Então o que Paulo faz? Paulo se adianta e avisa ao centurião e aos soldados: ó, se eles pularem do barco, eles vão morrer. Eu não posso me responsabilizar por eles. Sabe, tipo Noé na arca? Quem estava lá dentro estava seguro, estava guardado, estava protegido, estava abençoado. Quem estava do lado de fora morreu afogado. Então, Deus nos dá graça. Deus nos dá pessoas, seja da nossa casa, da nossa família, amigos, no trabalho. E Ele diz: tu não vai perder nenhum. Assim como o Senhor Jesus falou: eu não perdi nenhum, a não ser o que já era filho da perdição, né? Então aqui Deus está falando para Paulo a mesma coisa. Pela minha graça, eu dei todos os que navegam com você. Só que aí estão querendo fugir. Aí Paulo diz: ó, se eles fugirem, estão perdidos. 32. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então agora, diante de tudo que já tinha acontecido, eles resolveram ouvir Paulo, acreditar que o Deus a quem Paulo servia realmente estava no controle do navio, dos ventos, do mar, de tudo. 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Aí tu fica imaginando assim, ó, que Paulo, ele era a luz onde ele andava, ele era líder, ele era especial, ele era consagrado, separado por Deus. E ele tinha um discernimento, uma visão espiritual completa, perfeita de tudo. E agora ele tá falando: vocês têm que se alimentar. Na verdade, ele já tá falando faz tempo. E eles continuam com a ideia errada. Por isso, 34. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então, eles estavam acreditando que era o jejum deles ali que ia salvar, que eles iam agradar a Deus com aquele jejum. Só que até para jejuar tu precisa de direção de Deus, senão é sacrifício, é justiça própria, é legalismo, é algo da religião, é um ritual. E aí, o que Paulo está dizendo? Vocês vão precisar de ter força e vocês não se alimentam, o que vai acontecer? Não vão morrer afogados, vão morrer de fome, de fraqueza. Então, vou repetir. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então, ele estava dando a palavra, ele estava dizendo o que ia acontecer. 35. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Então, ele já estava, eu me lembro assim, estava fazendo uma ceia ali, né? Já estava fazendo um culto, pegando um pão e deu graças a Deus, né? Estava pregando, estava sendo luz, estava sendo bênção, estava fazendo a diferença. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo.
refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. De novo, olha a observação de Lucas, né, o autor de Atos, detalhando tudo o que foi feito. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Sim, o navio ia ser perdido, mas as vidas não. 42. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. É uma história de tirar o fôlego. A gente fica assim, eu fico imaginando um filme, né? Algo muito sério. Atos não termina no capítulo 27, mas nós vamos terminar por aqui, porque o pai não fez nenhum destaque no 28, mas já temos vídeo no canal sobre o 28 e sobre Lucas também, porque o capítulo 28 fala uma questão assim, vamos dizer, da medicina, tá? Não vou ficar dando spoiler, se tu quiser, leia o capítulo e assiste o vídeo. O que a gente aprende com este capítulo 27 de Atos? De que a viagem de Paulo para a Itália foi marcada por ventos contrários, tormenta e tempestades que naufragaram o navio. Nas nossas vidas, muitas vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós teremos que enfrentar ventos contrários, tormenta e tempestades. Mas nós temos que ter uma palavra de Deus. Nós não vivemos pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E foi assim que Paulo e todos que estavam com ele se salvaram. Porque Paulo estava preso, ele era um prisioneiro, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está algemada. E quem estava prendendo Paulo, vamos dizer, eram cordas humanas, eram questões estratégicas, porque ele era livre e estava pregando a liberdade, né, a salvação em Cristo para todos. Onde ele andava, ele pregava, inclusive e principalmente durante a tormenta, a tempestade e o naufrágio. Um anjo de Deus esteve com Paulo à noite, dizendo: não temas, tem de bom ânimo, nenhuma vida se perderá, apenas um navio. Eu vejo a importância de Deus se revelar, desse anjo de Deus falar com Paulo, fortalecer Paulo, porque daí Paulo tinha mais um argumento, mais, vamos dizer assim, uma prova, mais um sinal da parte de Deus para que as pessoas crescem, né, confiassem. Nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. E foi exatamente o que aconteceu. Sofreram ventos contrários, tormenta, tempestade, passaram muita dificuldade, mas nenhum morreu, nenhum se perdeu. Todos se salvaram, todos chegaram sãos e salvos à terra.
E o principal, o objetivo era que Paulo comparecesse diante de César, que Paulo pudesse ser testemunha em Roma. Muito obrigada por esse estudo de Atos.